Abram as vossas Bíblias no, na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14. E você que já achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura inicial, prefacial, exordial desta manhã, momento especial da liturgia da igreja, onde compartilhamos das Sagradas Escrituras, um texto emblemático neste Dia das Mães, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14 e 15. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga tô achando. Tá achando? Tá achando o quê? 1 Timóteo 2, 14 e 15 assim: E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos reunidos em família, obrigado por cada mamãe presente, obrigado pelas avós também aqui conosco, que são mães em dobro, Deus, que sabem, ó Pai, o que é a maternidade. E eu te peço em nome de Jesus, sobre cada palavra a ser ministrada, toque em nossos corações, ó Pai, fala no mais profundo. Deus, nos levanta nesta manhã, abençoa aquele que está caído, triste, porque Deus, esse dia é um dia feliz, sim, para muitos, mas também de tristezas para alguns, para outros. Deus, talvez pessoas que não tenham mais sua mãe presente, Deus, talvez aqueles que não tiveram um testemunho, ou melhor, uma lembrança agradável de maternidade, não tiveram uma mãe que no teor e no peso da palavra não foram mãe, Deus, e talvez esse dia não seja o melhor dia, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é mãe, Ele é irmão, Ele é filho, Ele é conosco. Senhor, então, em nome de Jesus, nesta manhã, demonstra o teu amor pelas nossas vidas. Sobre cada pai, cada mãe, cada filho, cada um que aqui está, Deus, derrama do teu amor. Derrama, ó Pai, dos teus cuidados sobre as nossas vidas, da tua doação sobre cada um de nós. Usa-nos, Senhor, e abençoa cada mãe, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Quando Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, no versículo 15, ele diz que toda mulher tem uma missão. Que missão é essa? Ser mãe. Pastor, qual a missão primordial de uma mulher? Ser mãe. Pastor, por quê? Queridos, emocionalmente, na alma, eu vou falar da tricotomia, corpo, alma e espírito. No corpo, todo mês, você, mulher, teu corpo fala, eu quero engravidar. É ou não é? Todo mês, a mulher, ela, no seu ciclo, ela começa a ovulação, ou seja, o corpo se preparando para engravidar. O corpo falando, eu quero engravidar, eu estou pronto para engravidar. O corpo denuncia. O espírito, a palavra é clara, toda mulher tem uma missão. O espírito denuncia, está na palavra. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. Amém? É na palavra. A alma, qual mulher, queridos? Qual mulher que não deseja ter filhos? Eu faço essa pergunta porque eu sei que nós vivemos numa sociedade onde hoje falar isso, talvez alguns falem, pastor, tem muita mulher que não quer ser mãe. E eu não trabalho com exceções. A Bíblia não trabalha com exceções. A Bíblia trabalha com regras. Amém? E no corpo, teu corpo, mulher, denuncia a maternidade. O espírito denuncia a maternidade. A tua alma, no mais profundo dela, quer gerar. Quer gerar. Pastor, eu não quero. O senhor está enganado. Talvez algumas coisas na sua vida, no seu processo de vida, macularam ou endureceram isso no seu coração. Talvez uma enfermidade a impede de gerar. Mas eu quero deixar bem claro aqui, queridos, que ser mãe é muito mais do que gerar. Inclusive tem mães que geraram e nunca foram mães. Ser mãe é cuidar, é dar vida, é doação. Ser mãe é adotar. E
a maior filiação, você, eu, todos nós, fomos adotados pelo Pai. Você é filho adotivo do Pai. O Pai tem um filho chamado Jesus Cristo. Ele é o primogênito. E ele é o nosso irmão mais velho. Nós somos adotados. Jesus nos escolheu. Adoção é escolha. Não existe coisa mais linda do que adoção. Adoção é você olhar, eu quero ele, eu quero ela, é meu filho. Há uma escolha, há uma busca. A adoção é um processo lindo, tanto aqui na terra como no céu. Nós fomos adotados pelo Pai, amém? Então, quando eu falo sobre maternidade, quando eu falo sobre missão, mulher, você tem uma missão. Assim como o homem tem a sua missão, mas a mulher tem uma missão. E eu tenho que entender essa missão que Deus deu para a minha vida. Você, mulher, repito, corpo, alma e espírito, com algumas coisas atreladas a tudo isso, talvez macule um pouco esse desejo, porque eu falei, será que eu tenho mesmo? Pastor, estou tentando, pastor, eu não estou conseguindo. Queridos, saiba que Deus, da forma dele perfeita, ele vai mostrar para você o que ele tem para a sua vida. Tenha certeza disso. Amém? A maternidade é uma missão que Deus deu a toda mulher. Ser mãe. A mulher nasceu, missão, mãe. É a missão primordial de uma mulher. Talvez ela não seja, nos dias de hoje, onde cada vez mais a mulher vai protelando a maternidade, cada vez mais a mulher vai empurrando, não com a barriga, para não trazer nenhuma analogia, mas cada vez mais a mulher vai postergando essa maternidade, e a mulher sabe que o seu corpo é um relógio biológico. O corpo ele vai dar margem até uma determinada idade, uma gravidez ou não. Mas a sociedade hoje, infelizmente, queridos, essa missão de mãe tem sido colocada de lado. Muito de lado. Postergando uma maternidade, deixando para depois, às vezes, realmente, numa chamada ideologia que contraria totalmente a palavra de Deus, que hoje mulheres falam categoricamente, eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe. E é claro, queridos, que você tem o seu livre-arbítrio, pastor, eu não vou ser mãe, eu estou em pecado. Claro que não. Não está em pecado. Mas coloque isso para Deus. Coloque isso para Deus. Converse com o Pai sobre isso. Talvez você enxergue algumas feridas no seu interior que talvez tenham maculado ou escurecido essa sua opção de não ser mãe. Qual o porquê? Qual a origem disso? Se você sabe que no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, há um ensejo para isso. A Bíblia diz, a mulher tem uma missão, e essa missão é ser mãe. Amém? Com essa missão tem outras. A mulher vai ser, sim, uma executiva, a mulher vai trabalhar. E o que mais tem na Bíblia são mulheres trabalhadoras, juízas. Débora era uma juíza de Israel. Mas a missão primordial de uma mulher, mãe. Missão primordial de um pai, manter sua casa. Garantir a sua casa. Dar proteção para sua casa. E talvez a mulher, por não encontrar mais homens assim, ela acaba tomando atitudes e tomando papéis de homem. Se os irmãos podem me entender. Por não encontrarem uma segurança em homens, numa sociedade falida, onde infelizmente, queridos, o homem se casa e ele tem o dever de prover o seu lar. O dever de prover o seu lar. Não quer dizer que a mulher não vai trabalhar, a mulher vai trabalhar. Mas o dever primordial do homem é prover. O dever principal da mulher é maternidade. Papéis distintos, mas que se entrelaçam. Papéis interdependentes. Eu dependo do Luciano, o Luciano depende de mim. Há uma interdependência, não há independência. Mas eu entendo um pouquinho em função de uma sociedade corrompida, onde homens se casam já pensando em se separar, e a mulher, na sua insegurança, ela tem que tomar a posição de prover, porque ela não sabe até amanhã se vai estar casada. E homens cruéis, covardes, que muitos não se casam, se juntam. E essa posição de covardia do homem que não conhece a Deus, porque o homem conhece a Deus, queridos. Se você encontrar um homem de Deus, saiba que você pode depositar sua confiança em Deus na vida dele. Ele vai prover, ele vai abençoar a tua vida. Ele vai morrer por você. Ele vai até a última instância contigo. Ele é fiel, o homem de Deus, ele é fiel.
A, o grande desafio é encontrar esse homem. O grande desafio é encontrar esse homem. A decisão mais importante que nós tomamos na terra depois de Jesus é casar. É casar. Porque até que a morte separe. Se existe um contrato que é por prazo indeterminado, melhor, vamos dizer determinado, que é a morte. Pastor, que eu não me caso, assino um contrato. Qual o prazo? Até a morte. Contrato de fidelidade. Quando eu encontro um homem assim, que segurança para a mulher. Que segurança para a mulher. Quando um homem encontra uma mulher assim, que segurança para ele. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem uma missão, mulher, missão de ser mãe. Não há privilégio maior do que gerar, cuidar, ver seus filhos crescerem, ver seus filhos amadurecerem. Isso não há privilégio maior, queridos. Eu falo em relação aos meus filhos, se eu tiver alguma porcentagem de cuidado, de apoio, de exemplo, é 20%. E olhe lá, dos 80, 90, tudo com a Luciana. Quem mais está perto, quem mais ouve, quem mais se doa, quem mais espera, quem mais ouve. A mulher, e queridos, eu não estou aqui de forma nenhuma trazendo proselitismo em relação à mulher tem que ser do lar e o homem tem que estar fora. Não, isso é de cada casal. Mas não queiram colocar regras sobre o cristão. A mulher é livre para escolher se ela vai trabalhar em casa, cuidar dos filhos, ou se ela vai para o mercado trabalhar. Ela é livre. Amém? A mulher é livre. Como o homem também é livre, queridos. Mais ou menos. O homem eu vou pegar pesado. O homem eu vou pegar pesado. Porque se tem algo que Deus fala para o homem, é o seguinte: do suor do teu rosto, tu tirarás o teu. Homem tem que ralar. Homem tem que trabalhar. Muito. Se a mulher trabalha, trabalha mais, homem. Só que no afã de metodologia, que muitas vezes a mulher quer tomar o papel do homem, o homem está sentado no sofá, vendo Faustão, nem tem mais Faustão, babando no sofá, e a mulher trabalhando, ralando, e o homem é como uma sociedade que está criando homens que estão saindo de casa com 50, 60 anos. Quando saem, homens mimizentos, homens que não sabem buscar trabalho, homens que não sabem se esforçar, e a mulher querendo tomar esse papel. Olha, vai em frente. E nesse afã de querer tomar esse papel, queridos, são mulheres que esqueceram do papel primordial da mulher doce, a mulher frágil, não no sentido. 1 Pedro vai dizer isso, vai cuidar das vossas mulheres como algo mais frágil. Não que a mulher não seja forte, mas que a mulher doce, tratada com carinho, com amor. Amém, queridos? Então, quando eu vejo isso é ser homem, isso é ser mulher. A mulher não pode perder a sua visão. E o que fica mais triste, queridos, eu quero entrar logo na manha a ser pregada, mas eu estou tão envolvido nesse texto, em 1 Timóteo 2,14, é que numa ideologia feminista, cada vez mais a mulher quer tomar aquilo que é ruim do homem. O cafajeste, o covarde, o homem que está aí no mundão, ele sai uma noite, 2 noites com 2, 3, 4 mulheres. E a mulher reivindica, tem esse direito também. Meu Deus, já é podre o homem que faz isso. Agora eu quero ser igual a essa podridão do homem. São umas coisas assim que não batem. Não batem. Não compreendo, queridos. Amém? Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente entende o papel do homem e da mulher, quando a gente entende que não existe papel mais importante, mas sim papéis interdependentes, papéis que se juntam e os dois se tornam uma só carne. Quando a minha esposa é a maior incentivadora minha, eu sou o maior incentivador dela. Quando andamos assim, queridos, ninguém segura esse casal. Esse casal vai ser muito abençoado. Amém? A nossa expectativa é que Deus venha transformar homens e mulheres. Quando Deus transforma corações, meu querido, sua vida é transformada, sua família é transformada. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de uma grande mulher. Quem sabe o nome da mãe de Timóteo? Obrigado, gente. Isso mesmo. Um de cada vez, senão eu fico tonto com tantos nomes.
Isso. Qual o nome? Obrigado, gente. Obrigado. 2 Timóteo, abram suas Bíblias. 2 Timóteo, um pouquinho mais na frente. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Uma pessoa muito especial tinha que estar aqui hoje. Porque é o nome dela, né? É o nome dela. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso, dou graça a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e... Preste atenção no versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, Timóteo, né? Para que eu transborde de... Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Paulo agora fala sobre a herança deixada por uma avó e por uma mãe a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era e foi quem foi porque tinha uma mãe chamada Eunice, uma grande mulher de Deus. Eu quero pregar nesta manhã, queridos, sobre essa grande mulher chamada Eunice, essa mulher que realmente deixou um legado incrível ao seu filho, Timóteo. Por quê, queridos? Olha aqui de versículo 6. Por esta razão, repita comigo, por esta razão. Que razão? A fé sem fingimento. Por causa da fé sem fingimento, ou seja, uma fé sincera. O que é uma fé sincera, queridos? É uma fé de uma pessoa transformada. É uma fé de uma pessoa que vive a transformação. Fé sem fingimento é aquela fé de uma pessoa que teve uma mudança de vida. Não é uma pessoa que anda com uma camisa chamada fé. Não é a pessoa que tem slogan de fé. Não é a pessoa que ora bonito. Não é a pessoa que fala bonito. Não é a pessoa que lê muito bem. É a fé daquele que vive aquilo. E Deus deixa bem claro, Paulo escrevendo a seu filho Timóteo, olha, a tua mãe deixou em ti uma fé sincera. Você aprendeu com a tua mãe uma sinceridade de fé. Uma fé que não era consubstanciada em tudo estar bem. Era uma fé que independia das coisas estarem bem ou ruins. Você tinha fé, sua mãe tinha fé. E ela passou isso para você. Por esta razão, pela fé sem fingimento, pela fé sincera, que tua mãe deixou para ti, Timóteo. É Paulo falando. Timóteo, por esta razão, do legado que a tua mãe te deixou, camarada. Olha o que diz, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, para a imposição das minhas... Paulo estava fraquejando. Timóteo estava fraquejando. Timóteo precisava da sua fé reavivada. Timóteo estava cambaleando. Timóteo estava quase se desviando. O que Paulo usa para exortar Timóteo, para sacudir Timóteo? Por esta razão, tua mãe deixou um legado para ti, camarada. Tu vai parar? Talvez você esteja aqui, homem, mulher. Talvez sua mãe já não esteja contigo, mas ela foi uma grande mulher de Deus. E você sabe que muito, ou quase tudo que você é, vem dela. A fé que ela deixou para você. A fé que ela deixou para você. Esse legado que o tempo não tira, não mata. Pastor, o senhor está dizendo que Eunice já tinha morrido? Dá-se a entender isso. Olha o que diz versículo 5. Pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou, está no passado, em tua fé Lóide, em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Então dá-se a entender que a avó e a mãe já haviam falecido. Mas Paulo fala, por esta razão, da fé sincera que a tua mãe tinha, e ela passou para você, e no finalzinho do versículo 5 ele diz, estou certo que também em... Ou seja, eu espero encontrar em ti ainda.
Porque enquanto tua mãe estava viva, você andava na presença de Deus. Você olhava para ela e você se espelhava nela. A fé sincera dela te incentivava. Sim, agora ela foi, mas eu espero ainda encontrar essa fé em você, Timóteo. Por esta razão, reaviva esse dom. Porque tem um legado deixado para você. Eu prego aqui, eu lembro da mãe do Arthur, não a conheci, mas sei por ele, da grande mulher de Deus que foi. Grande mulher de Deus que foi. O legado está aqui. O legado está aqui. E ele sabe que está aqui mesmo. Tinha todas as possibilidades para não estar conosco. Todas. Todos os álibis que ele podia buscar, ele buscaria para não estar aqui. Mas existe um legado deixado pela mãe. Uma fé sincera que faz esse jovem vir para a igreja sozinho, com o joelho torcido, não sei quantas cirurgias vai ter que fazer, e está lá louvando a Deus. Essa fé sincera é o legado deixado para os filhos. Eu quero que meus filhos, quando eu partir, que vai ser com 120 anos, e jogando bola, bem, eu quero um legado, eu quero a fé sincera do meu pai, da minha mãe. Eu quero que meus filhos leiam e vejam assim: habitou em tua mãe, Luciana, em tua mãe, Joana, em tua mãe, Marta, em tua mãe, Maria. Ei, mães, não existe maior privilégio. Por isso que a tua missão, mãe, é missão. Missão dada, missão é cumprida. Missão quando é dada, você se mata por ela. Porque é missão. Não é prazerzinho. Não é vou ver no que dá. É missão. Deus deu essa missão para você, mulher. Por quê? Porque vai ficar um legado para o bem ou para o mal. Pastor, o que havia em Eunice? É a primeira pergunta que eu fiz. O que havia em Eunice para ela ter uma fé tão sincera? O que essa mulher passou? Porque isso foi fonte de vida para Timóteo. Certo é que ele agora está esfriando. Mas Paulo é levantado por Deus e fala: olha, se tua mãe estivesse aqui, tu ia tomar um couro. Se a tua mãe estivesse aqui, tu ia ver se esse dom não ia ser revivado, nem na marra. Era mais ou menos assim que Paulo estava falando. Você vai jogar no lixo o legado da tua mãe? Filhos, não sei como foi sua mãe e seu pai, mas se você teve uma mãe e um pai de Deus, não jogue no lixo o legado que eles deixaram para você. Muito pelo contrário, fale mais do legado. Fale mais da mãe que você teve. Fala mais, e mais, você, pai e mãe, saiba que você vai deixar um legado. Você ainda está nessa terra, então ainda há tempo. Pastor, se eu soubesse como está meu filho, ele não quer nada, ele está assim, assado. Pois bem, vá atrás dele, corra, se esforce, lute, bota o dedo na cara, fala do erro, fala do pecado, amem, mas não deixa de exortar. Eu sempre falo isso, queridos. Eu tenho 2 filhos, então já tive muito problema, mas sempre agimos perfeitamente. Eu não entendo os pais que não trazem os filhos para a igreja. Não entendo mesmo. Não entendo e ponto. Ah, pastor, é tão pequenininho, ele acordar tão cedo. Sempre falo, nada que uma aguinha no rosto. Você molha um pouquinho a mão assim, joga só assim, pum, no rostinho dele, acorda. Ah, pastor, vem dormindo. Vem dormindo. Dorme na igreja, dorme no banco, mas vai para a igreja. Aí os pais, alguns psicólogos, não pode traumatizar a criança. A criança tem que chegar à fase de intelecto dela e ela vai decidir. Ensina a criança no caminho. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo velha não vai se desviar. Ensina a criança mesmo. Se ela não sabe decidir, eu decido por ela. Enquanto estiver debaixo do meu teto, quem decide sou eu. O pátrio poder está sobre o homem e a mãe, sobre os pais. Até porque se algo acontece, as responsabilidades serão o quê? Os pais.
Então, se o pátrio poder está sobre vocês, exerça com muito carinho, com muito amor. Com aquelas havaianas voando. Ah, não, mas... Vai lá para cá. Queridos, claro, com muita ordem, com muita essência, ok? Com muito cuidado, com muito amor, mas não vou esperar meus filhos estarem maduros. Maduro o quê? Maduro no mundo para decidir? Eu vou dar base para eles decidirem. Desde criança, não vir para a igreja, querendo ou não querendo, com bico ou sem bico. Chega na igreja e vai tirar o bico. Ah, pastor, não acorda. Vai passar a acordar. Vai passar a acordar, vai para a escola. Vai para tantos lugares, vai passear, vai viajar, vai no dia. Uma igreja, o lugar melhor que você pode ter, o maior presente que você pode dar para os seus filhos, é eles estarem na igreja. Amém, meus amados? Pastor, o que havia nisso? Que fé sincera era essa? Queridos, abram as vossas Bíblias. Dê um pulo lá em Atos 16. Eu vou jogar a quarta agora, hein? Atos 16. Atos 16, versículo de número 1. Queridos, Eunice era produto. Repito, qual é a pergunta que eu estou fazendo? Pastor, o que havia em Eunice? O que havia que fez dela ter uma fé tão sincera, sem fingimento, uma fé tão pura? Queridos, Eunice é produto do evangelho de Paulo. Eunice é produto do evangelismo e da pregação do apóstolo Paulo. Eunice é uma mulher que estava num local chamado Listra ou Derbe, Listra e Derbe, ali na Ásia Menor, atual Turquia. E Paulo vai até aquela região e começa a pregar o evangelho. A Bíblia diz, depois você lê Atos capítulo 14, mas Paulo é apedrejado em Listra, porque ele estava pregando o evangelho. Depois ele vai para Derbe, e ele prega, e muitos se convertem. Provavelmente, dentre esses muitos, estava ali Eunice, estava ali Timóteo. Eunice viu o que Paulo passou. Eunice presenciou um Paulo que, quando veio lá em Listra, ele viu um paralítico. Paulo orou e aquele paralítico voltou a andar. E as pessoas que habitavam ali em Listra começaram a falar: Paulo é Júpiter. Começaram a adorar Paulo. E Paulo fala: peraí. Eu sou homem igual a cada um que está aqui. Não tem nada de especial em mim. Foi em nome de Jesus que esse homem foi curado. E aí se revoltam, apedrejam Paulo. Paulo quase vai à morte. Enquanto Paulo estava quase morrendo, habitantes de Listra e Derbe, que eu incluo Eunice e Timóteo e Lloyd, estavam se convertendo a Cristo Jesus. Enquanto Paulo quase morria, aquelas mulheres estavam aceitando Jesus. Essa mulher é fruto do evangelismo do maior homem da história evangelística que está na Bíblia, chamado apóstolo Paulo. Ela viu quanto esse homem sofreu. Ela sabia que era uma sinceridade de fé. Ela sabia que era uma fé sincera. Ela sabia quem era Paulo. Caramba, esse homem apedrejado não para de pregar a palavra. Aí Atos 16 chega assim. Olha aqui de Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Paulo, né? Chegou. Já é a segunda viagem missionária de Paulo aqui. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia. Quem era essa judia crente? Eunice. Eunice era judia crente. Queridos, o que me chama a atenção aqui é que Eunice era judia e crente. Para quê, queridos? Porque ela era judia. Em sendo judia, meus amados, vocês imaginam uma sociedade, um domínio romano. Imagina essa Eunice fora de Israel. Ela está hoje na atual Turquia, Derbe, Listra ali. Está fora da sua terra natal. Ela é judia, mulher, e ela aceita Jesus. Você consegue imaginar esse cenário de uma mulher judia, crente? O quanto que essa mulher foi perseguida? Se Paulo foi apedrejado a quase a morte, imagina uma mulher professando Cristo em meio ao judaísmo daquela época.
Quando eu olho para Eunice e eu começo a tentar extrair de onde vem essa fé sem fingimento, essa fé tão sincera que havia nela, eu começo a entender, queridos, que das perseguições que essa mulher passou. Quantas perseguições que Eunice não passou por ser judia crente. Quantas perseguições você não passa, queridos? Quantas lutas você não passa por ser uma mulher de Deus? Uma mulher que professa sua fé. Não é crente 007, não. Que ninguém sabe o que é. É crente que mostra suas credenciais. É crente que vive mesmo, uma fé sincera. Eunice não era uma mulher de esconder a sua devoção. Ela era uma judia crente. A Bíblia é clara para falar. Ela era crente. Ela cria em Jesus. Ela andava com Cristo. Ela não escondia a sua identidade. Ela era uma mulher de Deus. Daí você começa a entender essa sinceridade de fé. Porque judia, crente, é maluquice. É um passo por abismo. O judeu, homem, aceitando Jesus, já era morto. O maior judeu que você conhece, morto, é Jesus. Judeu, Cristo. Paulo morreu decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Homens, apóstolos, judeus, cristãos. Agora imagina uma mulher, Deus, judia, professando Cristo na vida dela. Naquela época, naquela sociedade, fora da sua terra natal. Essa era Eunice. Vencendo todos os paradigmas, vencendo todas as estatísticas. Era uma mulher de Deus. Fé sincera. Que mãe, queridos. Que mulher. A tal ponto do texto de abertura, Paulo fala, olha, exalta Eunice, porque a fé dela era sincera. Não era fingida. Primeiro, queridos, judia, crente, mulher que sabia o que era ser perseguida. Mulher que a sua fé foi testada, a sua fé foi provada em todo o tempo. Fé sincera. Amém? Então, primeiro, ela é produto da fé de Paulo. Segundo, queridos, ela é uma mulher que viveu perseguições. Terceiro, olha que diz versículo 1 ainda. Vou lê-lo novamente. Chegou também a Derbe a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai, o pai não era crente. O pai de Timóteo não era crente. Pastor, o senhor está afirmando que Eunice era casada com esse homem grego? A Bíblia não deixa isso claro, ok? Mas pelos versículos posteriores, eu entendo que sim. Vou me filiar a essa corrente, tá bom? E eu vou mostrar indícios que tendem muito mais nessa corrente de que sim, Eunice era casada com esse homem grego. Agora você imagina, queridos, uma mulher judia, crente. Seu esposo não era crente. Pelo contrário, ele era grego. Cultura grega. Deuses gregos. Deuses Júpiter, Saturno. Imagina essa mulher agora num casamento onde a sua fé era aprovada o tempo todo pelo seu próprio marido. Que sabedoria havia nessa mulher, queridos. Como ela administrava, talvez você esteja aqui, você mulher, você cristã, e seu marido não é convertido ainda. E você não sabe agir da melhor forma para trazê-lo para Cristo. Eunice, queridos, a Bíblia não diz se o seu marido, esse homem grego, nem o nome dele a Bíblia diz, o seu marido. Não sabe se ele se converteu ou não. Mas Atos 16, 31 diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio, queridos. Eu creio que esse homem se converteu. Tamanha fé que havia nisso. Tamanha fé sincera ao ponto de Paulo trazer a memória de Timóteo quem era Eunice na vida dele. Mas imagina essa mulher, queridos. Ela também tinha um atrito dentro de casa. Seu marido não era crente, era grego. Totalmente avesso ao cristianismo e ao judaísmo. Mas aquela mulher se mantém firme, queridos. A tal ponto, você sabe o que quer dizer o nome Timóteo? Timóteo quer dizer honrado por Deus. Quem deu esse nome aí? Eunice ou o marido? Pela cultura, era um homem que dava o nome para os filhos. Mas o nome dele, pelo nome,
Timóteo, honrado por Deus, quero entender eu. Ou o marido se converteu, ou ele anuiu a proposta da mãe. O nome dele vai ser Timóteo. Essa mulher influenciava, queridos. Era uma mulher muito forte. Era uma mulher que tomou atitude e tomou a frente, botar o nome de seu filho de Timóteo. O pai poderia ter dado qualquer nome grego, mas não. O marido, respeita ou anui o desejo da mãe, o desejo da sua esposa. E o nome dele vai ser Timóteo, vai ser honrado por Deus. Essa mulher, querido, de alguma forma, ela tinha uma sabedoria para tratar em casa. Ela tinha uma palavra doce, uma palavra amorosa dentro da casa. Ela não botava o evangelho na goela do marido. Ela não vai impor o evangelho ao seu esposo. Ela sabia que era pelo testemunho dela, diário, de vida, que ela ia ganhar o seu marido para Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Casamento com ímpio, mesmo assim, queridos, uma mulher de Deus que não muda. Versículo 2. Dele, Timóteo, né, dava um bom testemunho. Os irmãos em Listra aí, Timóteo, naquela época, dava bom testemunho. Um grande homem de Deus. E quarto ponto que eu quero extrair, para entender essa sinceridade e fé de Eunice. Responsabilidade de ser para Timóteo que Paulo foi para ela. Eunice tinha essa responsabilidade de ser para seu filho Timóteo que Paulo fora para ela. Exemplo. É o que eu falei sobre legado. Eunice sabia que o legado que ela deixaria para o seu filho era fundamental para a caminhada de Timóteo nessa terra. Ela sabia da responsabilidade enquanto mãe. Eu costumo falar, né? Quando meus filhos nasceram, eu me tornei mais crente. Como assim, pastor? Porque agora não é só em relação a mim, é em relação a eles. Eu sei que o meu erro vai influenciar eles. Talvez seja determinante essa influência. Nunca mais busque a Deus. Quantos filhos de crentes desviados? Será que eles encontravam essa fé dentro de casa também? Será que eram os mesmos que estavam na igreja, eram os mesmos que estavam em casa? E que os filhos viam e ouviam dentro de casa? Às vezes filhos de pastores desviados. É claro que todo mundo tem seu livre-arbítrio. Todo mundo vai decidir. Mas eu quero dar a melhor opção de escolha para o meu filho. Eu quero dar a melhor, as maiores fontes para que ele possa escolher a melhor opção, que é Cristo. Amém, meus amados? Essa mulher, Timóteo, andava com Cristo, andava com Jesus, ou seja, essa mulher sabia da responsabilidade que ela tinha com seu filho Timóteo. Quinto ponto, queridos. Quinto ponto. Olha o que diz o versículo 4. Perdão, versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia, né? E por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era... Daí eu entendo que eles eram casados. Por quê? Por quê, pastor? Porque Timóteo não era circuncidado. Timóteo não era circuncidado. Judeu, ao 8º dia, tem que ser circuncidado. Todo judeu. Por que que Timóteo não era circuncidado? Porque seu pai tinha uma ingerência forte na casa. Ele fala, eu sou grego, você não vai ser circuncidado. E a mãe judia não teve vez. Ou seja, havia um vínculo forte ali do pai com o filho, com a mãe, ao ponto de determinar que Timóteo não fosse circuncidado. Por isso entendo eu e me filio essa corrente, mas entendo e compreendo quem entenda diferente. Okay? Mas entendo que eles eram casados. E quando eu vejo esse texto, queridos, bem claro aqui, demonstra que Paulo quis levar Timóteo, olha, vamos viajar, vamos para a viagem missionária. Timóteo, vem comigo. Timóteo, vamos viajar. O que você faria? Ei, mãe, o que você faria? Criou, deu docinho na boca, fez carinho, cuidou, botou talquinho. E ele fala, mãe, Timóteo devia ter aqui por volta de 18, 20 anos. Mãe, eu quero seguir, quero ir para o campo missionário. Eu quero cruzar aí as fronteiras.
Eu quero ser um missionário, eu quero ir para outros lugares, eu quero pregar a palavra. E aí, pai? E aí, mãe? Essa mulher permitiu. Essa mulher sabia que, como mãe, ela tinha que deixar seu filho seguir o seu chamado. Mãe sabe o chamado do filho. Amém? Não endureça o teu coração, em nome de Jesus. Saiba que você está preparando. A gente não prepara filho para o mundo. Eu não preparo o filho para o mundo. O mundo é do inferno. O mundo, o príncipe da potestade do ar, o príncipe desse mundo é diabo, Satanás. Eu preparo meu filho para Cristo. Para pregar, para evangelizar, para avançar, para quebrar fronteiras, para falar de Jesus aos quatro cantos da terra. E quando Paulo passou, vou levar Timóteo. Eu nisso nem falo nada. Pai, eu sei que é o chamado dele. E ele vai pregar, ele vai falar. É o maior desejo que você tem, que um pai e uma mãe pode ter, é ver seus filhos pregando a palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, partindo disso tudo, queridos, para encerrar, volte para 2 Timóteo 2, texto de abertura desta manhã. Agora entenda um pouquinho de onde vem essa fé sincera. Vem de uma mulher que nasce da pregação de Paulo. Vem de uma mulher que era judia crente, ou seja, muito perseguida, tinha que viver em sinceridade. Tinha que ter uma fé pura. Uma mulher que era casada com um homem que não era crente, que tinha que ser sábia no seu lar. Uma mulher que tinha a responsabilidade de ter Timóteo como homem de Deus. Uma mulher que conhecia o chamado do seu filho e deixou ele partir e pregar a palavra. 2 Timóteo, para encerrar, queridos. Essa fé sincera, essa fé sem fingimento que havia em Timóteo, em Lloyd e sua mãe Eunice. 2 Timóteo 1, versículo 6. Agora a gente lê com mais compreensão, para encerrar. 2 Timóteo 1, 6. Todos acharam, amém? Por esta razão, e você entendeu muito bem claro qual era a razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes. Olha que Paulo está falando. Timóteo, meu filho, não seja covarde, porque a tua mãe não era. Não te envergonhes do evangelho, porque a tua mãe não se envergonhava. Se é por esta razão, tudo que Paulo vai falar aqui é em função de Eunice e Lloyd. Mulher corajosa. Mulher corajosa. Mulher forte. Mulher cheia de poder, de amor, de moderação. Não se envergonhava da palavra. Que mãe, queridos. Que mãe. Que entendeu o seu chamado, entendeu a sua missão e deixou um legado extraordinário para os seus filhos. Amém, meus amados? A minha oração nesta manhã é para que você, mãe, entenda o legado que você deve deixar para os seus filhos. Entenda o que Deus colocou em suas mãos para que venha a ser passado para os seus filhos. Que Deus tem que você, filho, você que está aqui, não jogue no lixo o legado que seus pais deixaram. Muito pelo contrário. Amém? Olhe e faça jus a caminhar. E mais, o legado da tua mãe, o legado do teu pai é o legado de Cristo. É o legado de Cristo. Comece a olhar para tudo isso que Deus colocou em suas mãos. Comece a se esforçar, seja corajoso. Não seja covarde, não te envergonhes. Caminhe que Deus vai te abençoar. Cada mãe, saiba que seu trabalho em Cristo Jesus não é em vão. Não é em vão. Por esta razão, fique firme e Deus renove e reavive o teu dom. Amém? Nesta manhã. Porque o maior desejo de um pai e de uma mãe é ver seu filho ser reavivado em seus dons dia após dia. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você, mãe, nesta manhã. Como Eunice. Eunice. Sabe o que é Eunice? No grego? Boa vitória. Eunice quer dizer boa vitória. Que vitória foi Eunice? Que vitória. Imagina Lloyd. Lloyd, se eu não me engano, é agradável no grego. Lloyd, mãe de Eunice,
olha para o bebê Eunice e diz: Boa Vitória. Que vitória Deus me deu. O nome dela vai ser Boa Vitória. Vitória que Deus me deu. Aí chega agora Eunice, olha para Timóteo e fala: Tem cara de Timóteo mesmo. Olha, ele tem cara de Timóteo. Ele tem cara de ser honrado por Deus. Deus vai honrar esse menino. Timóteo, queridos, bebeu da fonte de Paulo. Filho da fé de Paulo. Assim é filho, né, queridos? Talvez, você sabe quem foi Timóteo, queridos? Timóteo foi um pastor que vai abrir uma igreja. E ele dirige uma igreja em Éfeso. Dentro da igreja de Éfeso, havia alguns membros sentados ali no banco. Um deles era João. João, o apóstolo, sim, João. Sentou para ouvir um jovem pregar para ele. Mas ao lado de João tinha outra cadeira também, onde sentava uma simples mulher, chamada Maria, mãe de Jesus. Mulher especial, mulher abençoada, mulher cheia de dons, mulher que Deus escolheu no dedo. Essa vai ser a mulher que vai gerar o meu filho. Ele disse que mulher especial. Timóteo pregava para João e Maria. Não sei o que Timóteo ia pregar. Porque se João e Maria estão sentados aqui, eu não vou pregar para esses dois. Eu vou sentar ali, eles que pregam para mim. Mas esse era Timóteo, queridos. Filho de Eunice. Filho de Eunice. São poucas mulheres, mães, são mencionadas pelo nome. Eunice é uma delas. Deus deixa claro, judia crente, casada com um homem que não era crente. Tinha tudo para dar errado. Mas o legado que ela deixou para a mãe, para o filho Timóteo, ecoa até os dias de hoje. Eu estou pregando sobre isso. Esse é o eco. Deus abençoe sua vida, mãe. Não desista do legado que você tem deixado e você vai deixar um dia. Não abra mão do teu chamado, não abra mão de educar o teu filho, não abra mão de exortar o seu filho, não abra mão de cuidar do seu filho, não abra mão de falar a verdade. Ah, pastor, vai machucar. É melhor o pai machucar, a mãe machucar, do que o mundo. Davi fala: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do mundo. Davi, quando faz o censo, ele erra, se precipita. Foram dados uma... Davi, o que você escolhe? Davi fala: eu prefiro cair na mão de Deus. Eu prefiro cair na disciplina de Deus do que cair na disciplina do homem. Bom é você estar com um pai e uma mãe que cuida, que zela. Você jovem que está aqui hoje, que às vezes você acha seu pai chato, pai ultrapassado. Meu pai, poxa, o que tem? Eu posso ver o culto, assistir o culto online. Eu posso chegar mais tarde. Um dia você vai ter filhos. E você sabe, você vai ver a preocupação que é educar um filho e uma filha. Como você vai fazer do melhor para ele. Vai querer dar as melhores opções. Você vai querer dar Jesus para ele.